Muito bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus, bom dia neste sábado, 23 de março de 2024, nosso despertar de número 89. Muito bom dia, bom dia com esse sábado chuvoso. Esse final de semana chuvoso, final de semana tranquilo, final de semana preguiçoso. Bom dia, gratidão, graças a Deus, gratidão por mais um dia, gratidão por mais um final de semana, gratidão pela oportunidade do trabalho, gratidão pela oportunidade do estudo, da oração, gratidão por estarmos aqui, gratidão à vida, gratidão a essa oportunidade maravilhosa de continuarmos na nossa jornada de evolução espiritual, evolução pessoal. Graças a Deus estamos aqui. Muito bom dia, seja bem-vindo você. Seja bem-vindo você que está aqui conosco presencialmente, seja bem-vindo você que vai nos acompanhar aí durante o dia, durante a manhã, ou durante a tarde, ou durante a noite. Seja muito bem-vindo. Projeto Despertar é uma ação aqui da Associação Espírita Cáritas de Passos, que tem como objetivo aquecer os nossos corações, nos fortalecermos espiritualmente, amadurecermos moralmente, para que a gente possa enfrentar os nossos desafios, as nossas provas e expiações de maneira mais iluminada, de maneira mais iluminada, de maneira mais fortalecida, de maneira mais lúcida, para que a gente possa realmente seguirmos fortalecidos nessa jornada maravilhosa chamada vida, não é isso? Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Gratidão à Associação Cáritas de Passos. Para quem não me conhece, sou César de Aquino, trabalhador aqui do Cáritas, e desenvolvemos o projeto Despertar todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, com a prática do Evangelho no Lar. A prática do Evangelho no Lar é uma prática já prescrita aí na doutrina espírita, onde nós então temos a leitura do Evangelho, temos uma pequena discussão dentro à luz da filosofia espírita, contextualizamos o Evangelho para o nosso dia a dia, fluidificamos a nossa água, não é? Para que a gente possa fortalecer com os fluidos, com a energia dos nossos irmãos magnetizadores. E aí, então, a partir daí, nós nos conectarmos com o nosso anjo guardião, conectarmos com a espiritualidade maior, para que a gente possa estar mais leve, né? Mais seguro, para que a gente possa seguir em frente. Então essa é a prática do Evangelho, a prática aqui que nós desenvolvemos no projeto Despertar, nessa ação Despertar do Cáritas de Passos. Fazemos isso todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã. De segunda a sexta nós trabalhamos, mergulhamos um pouco mais no Evangelho, né? E no sábado a gente faz uma retrospectiva, continuando, né, o texto do Evangelho, para que a gente possa observar um pouco a conexão de todo o contexto, né, que nós estamos vivendo. Nós estamos trabalhando o capítulo 5. Capítulo 5 é o capítulo das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Nós estamos vindo aí de uma cronologia, aí, numa sequência de textos. Trabalhamos o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, chamando atenção aí para a nossa humildade, para a nossa simplicidade de coração,
Depois trabalhamos o capítulo 6, o Cristo Consolador, que aí nos chama a atenção então para o nosso, para o nosso espírito, para o nosso Espírito Santo, para o Espírito Verdade, para o Espírito que está dentro de nós, para o Deus que está dentro de nós, Ele que é o nosso Consolador, né? Quando o nosso Mestre Jesus deixa o planeta Terra e parte para o céu, e parte para estar sentado à direita do Pai, Ele então deixa com seus primeiros cristãos, com seus discípulos, o Consolador, e que nós trazemos isso até hoje na nossa vida. Né? Esse é o capítulo 6. O capítulo 5 vem falando também das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, chamando a atenção, nos ensinando, nos explicando um pouco mais quais são essas aflições, por que essas aflições, por que nós temos essas dificuldades. As aflições são as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que nos aflige tanto, que nos angustia tanto. Esses desafios, essas provas, essas expiações que nós temos no nosso dia a dia, que nos aflige tanto, que nos dificulta a nossa caminhada, que nos angustia nessa jornada. Então, explicando um pouco de onde elas surgem, por que elas existem, qual é a causa disso, chamando atenção para a lei de causa e efeito, chamando atenção das aflições, dos desafios das nossas provas, daquelas que nós criamos aqui na nossa própria existência, nesta vida, mas também aquela que nós trazemos das vidas passadas, aquelas que nós trazemos também das vidas anteriores que nós tivemos. Nós que somos espíritos milenares, nós somos espíritos que temos a vida eterna, nós somos criados lá atrás, simples e ignorantes, e vamos, com o passar da nossa existência, nós vamos amadurecendo, nós vamos progredindo, que é uma lei natural, que é uma lei natural colocada por Deus, que é a lei do progresso. Todos nós, seres vivos, nós progredimos. Então nós somos criados lá atrás, nós somos criados lá atrás, simples e ignorantes, e vamos então, com o passar da nossa existência, com as várias reencarnações, nós vamos então nos amadurecendo, nós vamos progredindo. Estamos aqui no planeta Terra, no planeta considerado um planeta de provas e expiações, num planeta considerado um educandário, uma escola onde nós estamos, para que a gente possa então progredir um pouquinho mais, para que a gente possa crescer um pouquinho mais. Então todos nós, toda a família chamada humanidade que está no planeta Terra, nós estamos aqui para que a gente possa cumprir um propósito, cumprir uma missão, cumprir um propósito divino, que é então progredir. Nós não estamos aqui de férias, Nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui por acaso, Isso é muito importante, nós levarmos em consideração isso, que todos os seres vivos estão aqui no planeta Terra, não está por acaso. Nós não somos um acidente, nós não viemos aqui, não caímos aqui de paraquedas, como diz o ditado. Nós não chegamos aqui como se nada tivesse acontecido. Nós estamos aqui por um único objetivo, que é o progresso. E aí somos colocados então nessa escola, Somos colocados aqui nessa escola. Todos nós espíritos, antes de reencarnarmos, então nós sentamos com a nossa consciência, nós sentamos com a espiritualidade maior, nós sentamos com os nossos mentores, analisamos toda a nossa existência,
Listamos ali então algumas, algumas questões extremamente importantes que nós precisamos ainda de aprender e de evoluir. Nós precisamos de progredir, de acordo com os nossos vícios, com as nossas tendências, com as nossas, com as nossas dificuldades, não é? E aí então traçamos ali uma linha, traçamos ali um contrato, redigimos ali um contrato encarnatório. Nós fazemos as escolhas nossas, nós colocamos ali já as nossas escolhas, o que nós vamos passar, como é que nós vamos viver, a família que nós vamos escolher para viver, não é? Nós viemos sempre em grupos, a gente sempre vem em grupos, então é um outro critério, para que a gente esteja aqui no planeta Terra. Nós viemos em grupos, são grandes grupos que se colocam no planeta Terra, cada um num determinado momento da nossa vida, São de 800 a 1000 espíritos juntos que estão todos envolvidos no mesmo processo evolutivo, no mesmo processo, cada um no seu nível, mas no mesmo processo de evolução, E aí viemos em grupos, para que a gente possa, então, cada um, ir contribuindo com a evolução do outro. Na medida em que nós vamos evoluindo, nós contribuímos com a evolução do nosso irmão, contribuímos com a evolução daqueles que nós viemos juntos. E viemos num núcleo educacional também, que é o núcleo familiar. O núcleo familiar também é um núcleo educacional. É o primeiro núcleo, é o primeiro núcleo educacional que nós viemos, se chama família. Nós escolhemos estar ali, nós escolhemos, antes de virmos, nós escolhemos os nossos pais, não é assim? Nós fazemos essa escolha justamente para cumprir com a lei do progresso, para que a gente possa cumprir com o nosso propósito, cumprir com o nosso progresso, cumprir com aquilo que nós precisamos de aprender a desenvolver, que nós precisamos ainda de aprender a crescer, não é? Então nós também viemos no acordo, viemos também num processo, num procedimento, de progresso, para que todos ali então contribuam com o outro naquilo que precisa de progredir, de crescer, de amadurecer. E aí então a família é o primeiro núcleo. E aí depois nós temos os outros níveis, Nós temos os outros níveis de relacionamento que nós temos. Então nós temos os nossos amigos, nós temos os nossos vizinhos, nós temos os nossos relacionamentos, de escola, ensino, o ensino primário, o ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, Alguns escolhem fazer faculdade, alguns escolhem dar continuidade aos seus estudos, de acordo com o seu processo de amadurecimento, de acordo com o seu processo de evolução. Alguns escolhem fazer pós-graduação, fazer doutorado, pós-doutorado, e aí vai em frente. Então, tudo isso são questões que já estão pré-definidas, pré-determinadas, de acordo com o nosso propósito, de acordo com a nossa história, de acordo com a nossa vivência, de acordo com as nossas causas, que nós viemos trazendo de vidas passadas e dessas aqui também. Então, o capítulo 5, por exemplo, que nós estamos trabalhando agora, ele vem nos trazendo essas definições, esses critérios para a gente entender, as dificuldades que nós passamos aqui, dentro desses vários núcleos de relacionamento, dentro dessas várias atividades da nossa vida, O capítulo 5 vem nos mostrando, então, o porquê e como acontece, nos trazendo de uma maneira muito delicada, muito profunda, trazendo de uma maneira muito generosa, muito misericordiosa, através da palavra dos Espíritos, esse entendimento para nós, para que fique muito claro que o nosso Pai,
né, nosso grande Pai maior, nosso Deus, né, nós que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que esse Pai amoroso, que esse Pai grandioso, que esse Pai generoso, que esse Pai misericordioso, ele não é de maneira alguma, né, um Pai que muitos acham que talvez seja um Pai que é cobrador, um Pai que é mandão, né, um Pai que é exigente, um Pai que faz as coisas, né, para o seu filho, para que o seu filho então pague com a vida aquilo que ele fez de errado. Não é nada disso. Muito, muito antes, pelo contrário. Nosso Pai, nosso grande Deus, ele quer que todos nós, seus filhos, cresçamos, amadureçamos, progredimos, voltemos para os braços dele, só que de maneira progredida, de maneira crescida, de maneira amadurecida, não é? Ele quer que todos nós, é o desejo primordial dele, é que todos nós, estes espíritos que foram colocados, né, no planeta, que foram colocados nesse universo, que foram colocados nesse orbe, que evoluam a um nível de angelical, a um nível de Cristo, não é? E todos nós estamos caminhando para essa direção, para todos nós chegarmos ao nível de Cristo, né? Ou seja, ao nível dele. E aí, então, ele é, como eu estou dizendo, ele é extremamente generoso e bondoso e amoroso conosco, não é? E aí, então, ele determina as leis naturais. A lei do progresso, por exemplo, é uma delas, a lei do amor, da justiça e da caridade é outra, né? A lei do trabalho, a lei da evolução, tudo isso são leis determinadas por ele para que a gente possa evoluir no nosso processo, no nosso caminhar, na nossa jornada, né? A lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito, por exemplo, é uma lei justa, é uma lei de justiça, né? É uma lei firme. Então, ele não é um cobrador, né? Ele não é um imperador maldoso, né? Ele não é aquele que é ruim, né? Você tem que pagar com a vida daquilo que você fez. Não, ele determina uma lei de causa e efeito para a nossa existência. Então, tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas na nossa vida, nesta e nas vidas passadas, tem uma consequência. Toda causa tem um efeito, não é? Então, tudo aquilo que nós decidimos, tudo aquilo que nós escolhemos, todas as decisões e as escolhas que nós fazemos nas nossas vidas, e nós somos livres para poder decidir e escolher o que quisermos. Nós temos o livre-arbítrio, não é? Deus, nosso Pai poderoso, ele vive em nós a partir do Espírito Verdade, a partir do Espírito Santo. Ele vive em nós a partir da centelha divina que é colocada na nossa vida, que é colocada no nosso ser maior, na nossa alma, no nosso espírito. Ele vive em nós. Ele vê a nossa vida, ele sonda a nossa vida por dentro de nós. Ele sonda a nossa vida com os nossos olhos. Ele vê tudo o que acontece, ele sabe de tudo, ele nos conhece por dentro e por fora, sabe de todos os fios do nosso cabelo, nos conhece, nos chama pelo nome e ele acompanha a nossa vida por dentro, não é? E nem por isso ele interfere na nossa existência, nem por isso ele interfere na nossa jornada. Ele quer
como um pai bondoso que espera o filho pródigo de volta, ele quer que nós caminhamos firmes nessa estrada do progresso, nessa estrada de progressão. Então ele nos dá o livre-arbítrio, nós podemos escolher o que quisermos escolher. E ele também define uma lei que é a lei natural, que é uma lei que é também uma lei natural, uma lei simples, uma lei extremamente simples, que é a chamada lei do bem e do mal. Essa lei do bem e do mal, quando nós nascemos, todos nós sabemos o que é o bem e o mal. Com base em quê? Qual que é o critério, né? Qual que é a base fundamental? Qual que é a referência dessa lei do bem e do mal? O amor que nós temos a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa sabedoria, com todo o nosso sentimento, com todo o nosso poder, com toda a nossa força. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, não é? Então, eu me amo, eu me cuido, eu sei de quem eu sou, eu trabalho o meu autoconhecimento, eu cresço por dentro, eu me torno bem, eu me faço bem para que eu possa, então, fazer bem ao próximo, fazer bem ao outro. Então, o amor ao próximo como a ti mesmo. Então, eu só consigo fazer pelo outro aquilo que eu consigo fazer por mim mesmo. Eu só entrego ao outro aquilo que eu tenho. Eu não entrego, eu não dou para o outro aquilo que eu não tenho. Eu não consigo. Isso não é possível existir. Ah, eu te amo, mas eu não me amo. Não existe isso. Não é? Isso é humanamente impossível, não é isso? E tem uma lei moral, não é? Que é qual que é a lei moral? A lei moral é eu fazer ao próximo aquilo que eu quero que faça para mim, sem esperar troca, porque aí é uma barganha. Então isso é uma lei, é uma conduta de vida, não é? É uma lei moral e ética, não é? Consequentemente. Então, esses critérios, essas leis, elas são a referência da lei do bem e do mal. Então, todos nós sabemos o que nós temos que fazer. Qual é o caminho do bem? Qual é o caminho do mal? Todos nós sabemos. E aí, a partir dos nossos pensamentos, a partir daquilo que nós pensamos, a partir das nossas atitudes mentais, nós então praticamos a lei do bem e do mal. A partir dos nossos pensamentos. Tudo nasce nos pensamentos. Como diz Joana de Ângeles, tudo começa a partir do que pensamos. Tudo começa a partir do centro do pensamento, que é a vontade. Então a lei do bem e do mal, ela começa a ser praticada a partir das nossas crenças, a partir daquilo que nós temos na nossa mente, a partir daquilo que a gente acredita que é verdade, não é? Então, a partir desse momento, não é? Nós temos o nosso livre-arbítrio, ele não interfere. Ele coloca as leis. Ele coloca ali, ele define ali um conjunto ali de leis, de parâmetros, para que a gente possa, então, se referenciar na nossa vida, na nossa existência. E aí, então, nós progredimos nessa jornada, nesta caminhada. É assim. Então, quando nós estudamos o capítulo 5, que nós falamos sobre as aflições, bem-aventurados os aflitos, não é? Ele tá chamando atenção para isso, não é? Bem-aventurados os aflitos, ele está chamando atenção para que a gente possa entender, não é? Com base nele, com base em todas essas referências, com base em todos esses parâmetros, por que nós então enfrentamos as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas provas, as nossas expiações. Com base em todas essas referências, com base em todos esses parâmetros,
nós vamos entender, né, a dificuldade que nós temos de trabalhar dentro de nós, por exemplo, algo que jorra como uma cachoeira do nosso coração, que é o orgulho, não é? Um dos maiores vícios do ser humano é o orgulho, o ego, a vaidade, a gula, não é? Os 7 pecados capitais ali, para a gente poder ser mais claro. Mas principalmente estes, o ego, o orgulho, a vaidade, né? Principalmente o orgulho, são vícios, são tendências, são inclinações do ser humano, de todos nós, que nos dificulta essa jornada, que nos causa justamente as aflições. Então, o capítulo 5 vem nos trazendo esse ensinamento, vem nos trazendo essa observação, vem nos trazendo esse alerta, para que a gente possa entender de maneira clara e objetiva, não é? A lei, essa lei maior, né, do nosso Pai, vem nos trazer essa importância desse entendimento. Por isso tão importante o Evangelho, por isso tão importante o estudo do Evangelho, por isso tão importante o estudo, né, a doutrina espírita vem nos trazendo esse ensinamento dos espíritos que já viveram, né, os espíritos que escrevem, que trazem as suas vozes, a codificação de Allan Kardec, né, nosso codificador, nosso doutrinador maior aqui, né, nessa situação. Ele condensou todas essas informações, condensou todas essas linhas, estes textos, esses diálogos. Então ele codificou tudo isso. Por que nós chamamos, né, por que nós o consideramos o codificador? Porque ele debruçou sobre, né, a partir da vida dele, a partir dos 52, 53 anos, ele debruçou na vida dele, né, ele colocou toda a sua energia para poder então entender, não é? Verdadeiramente o que acontece na nossa vida, para responder essas perguntas antigas filosóficas da nossa vida, né? Quem nós somos? Para onde nós vamos? O que nós viemos fazer nessa terra? Por que nós existimos? São perguntas filosóficas antigas do ser humano. E a doutrina espírita vem então nos trazer a resposta a partir então das vozes dos espíritos, a partir do mundo espiritual, nos clarificar, né, toda essa referência, todo esse parâmetro para a gente poder entender, né, por que nós estamos nessa jornada, quem somos nós, né? Quem somos nós? Quem é o César? Quem que é o César que está aqui, né, nessa vida que ele vive, né? Nossos irmãos aqui chegando aqui, quem que é a Aline, né? Quem que é o Humberto, né? Quem que é, todos que estão aqui, quem que é a Lu, quem que é o Dulce, né? Quem que é a Paula, quem que é a Baldini Farjala, né? Bom dia a todos vocês que estão conosco aqui. Então, quem que é cada um de nós? Quem são esses espíritos que estão aqui na Terra? Quem são? Quem somos nós? Então nós somos esse ser, nós somos esse espírito que estamos aqui, não por acaso, nós estamos aqui para um crescimento, nós estamos aqui para uma evolução, nós estamos aqui para progredir, nós estamos aqui para enfrentar com coragem a nossa existência, com coragem esse nosso progresso. E sim, não é? Tudo aquilo que nós fizemos, né, na nossa vida, nas nossas existências passadas e nessa, tudo que nós fazemos, nós temos uma consequência. Nós viemos aqui então para poder, a partir destas expiações, a partir dessas provas, progredirmos, aprendermos, né, que não devemos fazer mais aquilo, que não devemos agir mais daquela forma, que não devemos mais pensar daquela forma que a gente pensava, não é isso? Que nós precisamos, a partir dessas referências, a partir da lei do bem e do mal, a partir dessas referências para a lei do bem e do mal, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é uma passagem muito importante no Evangelho, né? Para quem não sabe, por exemplo, o nosso Mestre Jesus foi provado, né?
existe uma passagem muito importante, muito interessante, que é a prova que nosso Mestre Jesus foi colocado no templo, um doutor da lei, né, conhecido das leis, né, da lei de Moisés, da lei mosaica, né, da lei daquela época do Antigo Testamento, né, um doutor da lei que conhecia de maneira profunda, né, e exigível daquelas leis, perguntou ao Mestre Jesus: qual é a maior lei? Você que se considera mestre, né, perguntou para ele: você que se considera mestre, qual é a maior lei? E aí, Mestre Jesus, sabendo daquele momento, conhecedor também daquele momento, né, conhecedor também daquela situação, ele também que conhecia tudo isso, né, ele estava preparado, ele estava pronto para isso, ele responde para o doutor da lei, né, o que está escrito? O que está escrito na lei? E aí então, o doutor da lei também, no diálogo, responde para ele: amarás o teu Deus com toda a sua força, com toda a sua sabedoria e inteligência, com todo o seu sentimento e com toda a sua racionalidade. E aí então o Mestre Jesus responde: disseste bem, está escrito, é isso mesmo, né? E ele deu sequência. E a segunda lei, né, não tão menos importante como a primeira: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essas duas grandes leis, elas se condensam na maior lei que existe, que é a maior referência da lei do bem e do mal. Qual é? Amar. A lei do amor é a maior lei que existe. A lei do amor, ela condensa, não é, estas duas primeiras grandes leis, que são os grandes parâmetros, as grandes referências da primeira grande lei natural, que é a lei do bem e do mal. Ela baliza essa grande lei, a lei do amor. Amarás. Não é? Então não é uma sugestão, não é uma simples regra, não é? É uma lei profunda, e uma lei que todos nós trazemos ela no coração. Uns mais, outros menos, mas todos nós trazemos ela no coração e precisamos de exercitar. E olha só como que é inteligente todo o processo. Nós exercitamos a partir de quem? Nós exercitamos a partir de onde? Nós exercitamos de que forma? Nós exercitamos a partir do outro. Não existe outra maneira de nós exercitarmos a nossa existência, não existe outra maneira de nós exercitarmos a nossa vivência, né? O nosso progresso, se não for a partir do outro, a partir daquele que está conosco, a partir do grupo que nós viemos, a partir das nossas relações humanas. Não há como a gente exercitar se não for a partir das relações humanas. Olha só como que é inteligente o processo, não é? E todos nós precisamos de passar por esse processo. Todos nós, infalivelmente, todos nós precisamos de passar por um processo de desenvolvimento, amando, né? Exercitando o que nós temos a partir do outro. Exercitando aquilo que nós temos dentro de nós a partir daquilo que nós nos relacionamos, não é? Que são essas relações que nós temos aqui. Então, como é inteligente o processo, né? Então, durante essa semana, nos itens do capítulo 5, nós estamos aprofundando aqui, né? Hoje, o sábado, a gente faz essa reflexão, né? No sábado a gente faz essa retrospectiva da semana, não é? É isso que a gente vem se aprofundando no capítulo 5, não é? É isso que nós vemos nos aprofundando, nos conhecendo um pouquinho mais, não é? Eu vou ler um trechinho aqui do item, né, no item 8, só para a gente poder dar sequência, para poder balizar aqui o que a gente está
né, o que nós estamos falando aqui, né, do que nós estamos comentando aqui hoje. Então o item 8 vem trazendo assim: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, olha só, ele pode ser, né, colocado para esses espíritos, né, reticentes, não é assim? Os espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Isso também é muito inteligente, né? Isso também faz parte do livre-arbítrio. O nosso próprio espírito escolhe as provas que a gente tem que fazer, que a gente tem que passar. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar os seus erros, e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Olha que maravilha isso, né? Isso é maravilhoso para nós, isso é muito inteligente do processo, isso é muito bondoso do nosso Pai. O nosso Pai não é um Pai condenador, não é? É muito importante nos alertarmos sempre para isso. Rendermos graças, não é? Está sendo sugerido aqui. Render graças ao nosso Pai, porque Ele não é condenador, mas Ele nos dá misericordiosamente a oportunidade de a gente poder reparar as nossas faltas, não é? Que maravilha isso! Aproveitamos esse final de semana para a gente pensar um pouco sobre isso, ok? Convido vocês, meus irmãos, minhas irmãs, aqui presentes, convido vocês que vão nos acompanhar durante o dia, né, a levar isso em consideração. Leve isso em consideração. Pense sobre esse final de semana, aproveitando esse sábado chuvoso, esse final de semana chuvoso e preguiçoso, né? Aproveite para levar isso em consideração, ok? Como é que estão as suas dificuldades? Como é que estão as suas faltas, né, aquilo que vem dificultando você, aquilo que vem te incomodando? Seja na área da saúde, né? Seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área financeira, seja em qualquer área da sua vida, qualquer área. Reflita contigo mesmo. Como é que você tem tratado as suas provas e as suas dificuldades? Como é que você tem olhado para elas? Você tem rendido graças a Deus por você estar tendo a misericórdia de passar por isso, para você poder reparar as suas faltas, né? Por exemplo, nós estamos passando por uma dificuldade tremenda agora, que é a tal da pandemia, da epidemia aí, né, da dengue. Os hospitais lotados, né, as unidades de pronto atendimento lotados, né, as unidades de pronto atendimento dos bairros lotados, tudo lotado, né, no Brasil inteiro, nós passando por isso. Será que isso não é culpa nossa mesmo? Será que nós temos feito a nossa parte? Será que nós temos recolhido o lixo da rua? Será que nós temos sujado menos as nossas cidades? Será que nós temos sujado menos a nossa casa? Será que nós temos cuidado de, quando a gente passa e vê um potinho de água, por exemplo, ali parado na rua, será que a gente tem tido o cuidado de passar ali e derramar aquela água no chão, por exemplo? Será que nós temos feito alguma coisa para que a gente possa melhorar a humanidade? Porque é muito fácil para a gente botar a culpa no outro, né? Ah, isso é culpa de alguém. Pois é, mas será que não é culpa nossa também? Será que nós também não estamos deixando de fazer alguma coisa? Será que nós passamos na rua, por exemplo, e apontamos, falamos assim, lá, por que deixa lá? Né? Aí é que tá. Deixa lá, eu vi
que tem lá um potinho d'água, cheio de água, e não derramei aquela água no chão. Né? Não fui lá e bati a mão ali, bati o pé ali, para derramar aquela água no chão, para não deixar aquela água pousada ali, né? para que deixe o mosquito de dengue proliferar ali. Né? Eu vi e não fiz isso. E vou embora para casa. Não é? E ali prolifera ali, o mosquito vai lá em casa e me pica. Então não é culpa minha também? Não é? Não é culpa nossa? Será que essas epidemias não é culpa nossa? É importante a gente entender isso, sabe, gente? É importante a gente botar a mão na consciência e entender, será que nós estamos deixando de fazer o quê? O que nós estamos deixando de fazer que a humanidade poderia ser melhor? Vamos levar isso em consideração, né? Talvez a gente esteja nós mesmos, né? Ou talvez com algum ente querido doente por causa dessa epidemia toda aí. E será que isso não é culpa nossa? Então, rendemos graças a Deus, por Deus estar nos dando essa oportunidade e não estar nos dificultando mais, não é? Vamos dar graças a Deus e não ficar parado, não. E vamos fazer a nossa ação, vamos fazer o que nós precisamos de fazer, vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar do nosso território, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa família. Cuidar da nossa família não é ficar botando culpa nos outros. Cuidar da nossa família é a gente poder educar, é a gente poder a gente poder avançar nesse progresso juntos. Não é isso? Vamos fazer isso. Vamos fazer a nossa parte. Vamos levar isso em consideração e vamos entender um pouco mais, né, dessas nossas dificuldades, se não somos nós mesmos, né, que produzimos essas dificuldades. Não é isso? Queridos mestres, queridos irmãos, queridos benfeitores, queridos irmãos magnetizadores aqui presentes, queridos coordenadores desse projeto maravilhoso que tem nos transformado tanto, que tem transformado a minha vida e tenho certeza que tem transformado a vida de muitas pessoas. Como tem sido maravilhoso nós darmos continuidade a esse projeto Despertar. Gratidão por tudo, rendemos graças a Deus por essa oportunidade bendita, por essa oportunidade do trabalho, por essa oportunidade de estarmos aqui, nos melhorando, buscando, esforçando, para que a gente possa melhorar um cadinho mais, para que a gente possa estar na jornada de volta aos braços do Pai. Eu peço, em nome de Jesus, magnetizai essas águas, fluidificai essas águas, trazei para essas águas toda a energia necessária, todo o fluido necessário, nosso lenitivo de cura, a bondade, a misericórdia, tudo aquilo de que precisamos para que a gente possa aliviar o nosso coração e elucidar as nossas mentes, clarear os nossos pensamentos, nos trazendo discernimento para que a gente possa render graças ao Pai por essa oportunidade misericordiosa de estarmos aqui nesse processo evolutivo. Que assim seja e que assim se faça. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão,
um só coração. Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançarmos a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santíssima imagem e a vossa misericórdia. Graças a Deus, graças a Deus. Vencemos a semana. Que beleza, maravilha. Bom sábado, bom final de semana. Beijo no coração, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.